Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E o tema do vídeo de hoje, como vocês devem ter visto pelo título, são os meus livros lidos do primeiro semestre. Eu vou pegar aqui o Scooby pra ter uma colinha, né, gente? De todos os livros lidos. Como sempre, o Scooby desconectando. Tá, conectei. Eu tenho meses em que eu leio, 5 livros, 4 livros. E eu tenho meses que eu leio um livro ou nada. E é assim, né, gente? Tem meses que a gente tá bem leitor e tem meses que não. Então, é sobre isso. Eu li 22 livros no primeiro semestre. E vamos lá, né? De tamanhos variados, tá, gente? Mas também eu não li nenhum calhamaço, não, viu? Se eu não me engano, eu acho que não. Eu comecei o ano lendo os 2 últimos livros da série Blackwater. Então eu li A Fortuna e aí depois eu li A Chuva. Essa série pra mim assim foi incrível. Ela é uma série meio de terror, eu acho, mas conta a história de uma família, né? E a gente vai seguindo geração atrás de geração dessa família. E é muito interessante, tem um mistério por trás. No final, a série, né, deixa perguntas sem respostas, sim. Mas eu gostei disso, sabe? Pra mim não foi um ponto negativo. Eu, basicamente, acho que eu dei 5 estrelas pra todos os volumes dessa série, porque, sabe, é aquela série que você vai lendo e você não consegue parar de ler. Eu tava muito frustrada porque eu não tava com os 2 últimos volumes na época que eu li os 4 primeiros. E tanto que é isso, quando eu adquiri os 2 últimos volumes, eu já li um seguido do outro, porque é uma série que não dá pra parar. Aí depois eu li o primeiro livro do meu clube do livro, que foi O Desabamento, do Edward Louis. Eu dei 5 estrelas porque eu gosto bastante desse tipo de livro. Ele conta a história, né, do próprio autor. Conta a história, na verdade, do irmão do autor. Tem esse nome, né, O Desabamento, justamente porque a gente acompanha, infelizmente, aí o desabamento do irmão dele. É um livro bem triste. O cachorro tá causando. Cortou a vibe, né? A gente acompanha a história do irmão dele, visto pelos olhos, né, do Edward Louis. E é uma história triste, né, gente? Infelizmente. Mas foi interessante de ler e me deu vontade de ler outros livros do autor também. Aí depois eu fui para uma bomba que se chama Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã. Gente, 2 estrelas, assim, porque é aquilo. Eu já falei aqui algumas outras vezes, eu dou 2 estrelas para um livro quando o livro é ruim, mas pelo menos me prendeu de alguma forma. Foi isso que aconteceu. É um livro ruim, mas eu queria saber o que ia acontecer. Mas basicamente é um livro que fala sobre jogos e sobre essa. Não fala bem sobre a indústria de jogos, mas são jovens que criam jogos. E aí a gente acompanha eles desde criança até a vida adulta, com as suas questões e tudo mais. Só que assim, algumas questões pra mim foram assim, tipo, incomparáveis, sabe? Uma das personagens principais é extremamente chata. Eu odiava aquela mulher. E enfim, é isso, gente. É o que eu tenho pra dizer sobre esse livro. Eu, inclusive, doei ele. Aí eu fui para O Mito de Sísifo, do Camus. Camus? Não sei como fala. Se é Camus, se é Camus. Mas tem um vídeo aqui também só sobre ele. Mas fala sobre o mito de Sísifo, que é aquele mito em que Sísifo, ele é punido pelos deuses. E a sua punição é rolar uma pedra por uma colina. E aí, quando ele chega lá em cima, a pedra rola de volta pra baixo. Ele tem que descer e fazer tudo de novo. E ficar nesse ciclo de sobe pedra, a pedra rola, ele desce, sobe pedra, a pedra rola. E assim vai. E aí, aqui o autor faz uma comparação, né, do mito de Sísifo com a nossa rotina, de tipo, a gente acorda, vai trabalhar, volta pra casa. Acorda, vai trabalhar, volta pra casa, sabe? Foi uma leitura muito, muito legal. Aí, eu li Coroa da Meia-Noite, que é o segundo volume, né? De Trono de Vidro. Em comparação a Trono de Vidro em si, né? O primeiro volume, eu achei esse bem mais fraco. Mas eu acho que o primeiro volume, ele é muito rápido, assim, muitos acontecimentos, muitas coisas. E esse segundo volume já não é tanto, né? Ele começa bem devagar e aí lá pro final ele começa a ficar mais frenético. Então eu gostei mais do final
do que desse começo. Esse começo, na verdade, pra mim foi bem difícil. É a segunda vez, né? Era, né, no caso, a segunda vez que eu tentava ler esse livro, porque a primeira vez eu abandonei. Então, essa foi a segunda vez, eu terminei. E eu gostei. E, inclusive, preciso continuar a série, porque eu não continuei. Depois eu fui para Belo Mundo, Onde Você Está, onde eu dei 2,5 estrelas, porque é aquela coisa. Foi ruim, mas eu fiquei entretida. É aquela coisa, eu acho que a Sally Rooney faz personagens, não sei, fortes de alguma forma, mas ao mesmo tempo toscos. E não me apetece. Eu sei que tem muita gente que gosta. Tem muita gente que tem os livros dela como livros favoritos. Mas assim, gente, eu acho que é um livro que é isso. Eu consigo ler de cabo a rabo, mas eu não amo, sabe? Algumas coisas eu odeio, pouquíssimas coisas eu gosto, assim, às vezes quase nenhuma. Então é isso, gente. Não tem muito o que falar, porque, enfim, não foi um grande livro pra mim também. E aí vamos para o segundo livro do Clube do Livro, que foi A Besta nas Sombras, que é um livro japonês, e eu dei 3 estrelas, porque pra mim ele é um livro de suspense, né? E eu li vários livros de suspense já, então eu adivinhei o plot, eu adivinhei o que estava acontecendo, né? O que iria acontecer. Diferente das minhas amigas, que gostaram muito, mas elas não têm o costume de ler esse tipo de livro, então acho que pra elas realmente foi uma novidade muito boa. Ele é escrito pelo Edogawa Rampo. O moço da livraria contou pra gente que esse não é o nome verdadeiro do autor, mas é meio que ele meio que o nome do Edgar Allan Poe em japonês, sabe? Então, assim, bem interessante. Foi bem legal a leitura, mas é aquilo que eu falei, eu já tô meio calejada com esse tipo de livro, então não me apeteceu. E aí, gente, eu li outro livro japonês chamado A Fábrica, que eu dei 2,5 também. A gente tem nesse livro uma fábrica, né? A entidade fábrica, e todos desejam trabalhar na fábrica, e estar trabalhando na fábrica é uma grande coisa. E aí a gente acompanha vários trabalhadores da fábrica que trabalham em setores diferentes. E algumas coisas não fazem sentido. Digo assim, dentro da própria história, os personagens falam assim, nossa, por que será que esse trabalho existe, sabe? Porque realmente, por que estão fazendo... Por que surgem essas vagas? E a gente acompanha 3 tipos de trabalho diferentes, né? 3 tipos de trabalhadores. A gente acompanha, tipo, um CLT, um temporário e um terceirizado. E a gente acompanha essa entidade que é a fábrica. É um livro curto, mas que eu já também não curti. Aí eu fui para Como Nascem os Fantasmas, que eu também não gostei. É um livro nacional de terror, mas eu achei muito chato. A gente acompanha uma menininha que ela quer ser médium, porque a avó dela é médium. Eu achei o livro inteiro muito maçante, sabe? Apesar de ser um livro curto, parecia que ele tinha, nossa, 500 páginas, de tão, sabe? Não conseguia ler mais. Tipo, uma palavra pareciam 20. Eu não gostei também, dei 2 estrelas. Aí eu comecei a ler o primeiro volume da trilogia dos Gêmeos, que é O Grande Caderno, e eu dei 4 estrelas, eu gostei muito. Foi muito interessante, inclusive é uma trilogia que eu não terminei, falta só o último volume, eu preciso terminar. E a gente acompanha aí, né, esses gêmeos que são nada convencionais. E a gente também tá num mundo, né, em guerra, né? O país está em guerra. A mãe dele larga eles na casa da avó deles, e a avó deles não queria ficar com eles. Mas eles se entendem ali entre eles, os 3, né? E são gêmeos, como eu falei, são 2 crianças nada convencionais, e elas têm esse grande caderno em que elas meio que fazem um diário das coisas, e então esse livro é meio que o diário deles, sabe? Só que é isso, eles escrevem de maneira diferente, eles têm uma visão de mundo diferente do convencional. Eu achei muito legal. Aí depois eu li O Expresso de Tóquio, e eu dei 3 estrelas, também é um livro japonês, de suspense, né? Era meio policial. Eu achei interessante, mas ao mesmo tempo também nada de especial.
um suspense que segue os expressos, né? Então eles até pegam os mapas dos expressos e tudo mais. E na verdade o que me atrapalhou bastante nesse livro foi justamente o nome das estações em que eu não conseguia decorar, porque eram várias em japonês e eu me confundi entre elas e eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo da história, mas foi legal ao mesmo tempo. Aí depois disso eu li A Prova e eu dei 4 estrelas, que é a continuação, é o segundo volume da trilogia dos Gêmeos. E eu gostei bastante, né? Segue aí a história deles. E aí, depois eu fui para o próximo livro do Clube do Livro, que se chama Tudo Pode Ser Roubado. É um livro nacional. E eu dei 2 estrelas e meia, porque é um livro sem final, assim. Ele é super interessante. Mas a gente achou, assim, todas as meninas do clube acharam que ele... É isso, termina meio que no nada, sabe? Mas conta a história de uma moça que ela gosta de roubar pequenas coisas. Só que ela vai melhorando nisso, e até que um cara pede ajuda pra ela pra roubar um livro muito importante. E aí tem um momento que ela chega numa dualidade sobre esse livro, e a gente achou que ia pra um caminho, foi pra outro, enfim, não foi muito legal não. Aí vocês podem ver, na verdade, olhando aqui, né, que os próximos livros, os 3 livros, né, Tudo Pode Ser Roubado, e os outros 2 são todos livros do Clube do Livro, porque eu estava vivendo só a base do livro do Clube do Livro. Não estava lendo mais nada. Então, o próximo foi A Pediatra, que eu dei 4 estrelas, que foi muito legal, da Andrea Del Fuego. A gente acompanha uma pediatra que não gosta de crianças, e foi um livro muito intenso, cheio de emoções, eu gostei muito. E aí depois a gente foi pro Caderno Proibido, da Alba de Céspedes, acho que é assim que fala. E aí esse eu dei 2 estrelas, não gostei muito. A gente acompanha a história de uma dona de casa, que na verdade não é bem dona de casa, gente, porque ela trabalha, sabe? Mas ela compra esse caderno proibido, que na verdade o cara não podia vender pra ela, mas é só um caderno, e ela começa a escrever um diário sobre a vida dela e sobre as coisas, só que ela se sente mal de escrever esse diário, porque ela acha que ela tá escondendo alguma coisa do marido, mas ela tá só escrevendo sobre a vida e sobre o que ela sente. Eu achei que também começou a ficar bem maçante, comecei a me irritar ali, em certo momento. Aí, depois, como eu tava numa ressaca literária, eu falei, vou pegar algum livro que eu sei que eu vou gostar. E aí eu peguei O Homem Bicentenário, do Isaac Asimov. E aí eu dei 5 estrelas, porque eu sabia que eu ia gostar. É um livro super curtinho também. A gente acompanha aí esse robô, né, que vira esse homem bicentenário. E ele tem essa coisa de querer se tornar um humano. E ele vai nessa busca. É um livro super curto, gente. Se eu falar muita coisa, vocês não conseguem ler. Mas pode ler, que é muito bom. E é de ficção científica, né? E aí depois disso eu fui pros Crimes ABC, da Agatha Christie, em que a gente acompanha um assassino que mata em ordem alfabética. Eu dei 5 estrelas porque eu amo a Agatha Christie, tá? Com todas as minhas forças, então pra mim foi incrível. E depois eu li Nós, da Tamara Klink, né? Que conta a história da própria Tamara Klink. Ela conta a história da travessia que ela fez pelo Atlântico. Eu dei 3 estrelas. Eu achei muito legal e muito interessante. Toda essa história, tanto que eu fiquei um pouco viciada nela, comecei a ver vídeos no YouTube e tudo mais. Eu estou, inclusive, com o outro livro dela aqui, que a minha amiga me emprestou, porque minha amiga que me emprestou esse Nós, e ela me emprestou o segundo, não é bem segundo volume, gente, mas é o outro volume, é o outro livro que ela fez, que fala sobre a invernagem dela, que eu estou ansiosa para ler. E aí, gente, foi uma sucessão de livros ruins, assim. Eu li Os Perigos de Fumar na Cama, e dei 1 estrela. São contos, e são contos meio de terror, assim. Não gostei de nenhum, tá? Não tem nenhum que eu possa falar assim, nossa, que conto legal. Não, nenhum. E aí eu fui para outro livro de contos, do Edgar Allan Poe, que eu já não sou muito fã, mas eu queria ler, porque tinha um outro livro baseado nesse que eu queria ler também. Então eu li A Queda da Casa de Usher, né? Que foi até o livro que inspirou aquela série. Mas também não gostei. São vários contos, não tem só esse conto. E eu não gostei de nenhum, acho. Acho que eu gostei dos 2 últimos só, mas aí, gente, já... Tava quase terminando o livro. Livro, assim, curtíssimo também. E aí eu li esse para poder ler A Queda da Casa Morta,
que é inspirado na queda da casa de Usher. E aí, esse eu dei 3 estrelas, eu achei muito legal. É uma escrita muito fluida. E a gente acompanha aí os Usher na mansão deles. E eu achei super, super misterioso, com um mistério ali no meio. A gente entra meio que na mansão. Foi muito, muito, muito interessante. E esses foram os livros, gente. Já falei todos, eu achei que tinha mais, mas acabou. E na verdade foi um monte já, né? Eu gostei bastante, assim. Se eu fosse falar assim, acho que o meu preferido, deixa eu ver, do primeiro semestre. Ah, gente, eu vou colocar. Difícil, tá? Mas eu acho que eu vou colocar O Homem Bicentenário. Eu sou apaixonada pela série dos robôs. Que está. Cadê a série dos robôs? Ah, ela tá aqui embaixo, ó. Tá aqui. Eu sou apaixonada pela série dos robôs, do Isaac Asimov. Então, O Homem Bicentenário me lembrou muito, né? A série dos robôs. E eu amei. Ele é pequenininho, inclusive ele tá aqui, gente. Deixa eu pegar. Ele é muito tchutchuco, ó, em comparação à minha mão. Muito pequenininho, uma história muito gostosa. E eu senti como se fosse uma continuação, assim, da série dos robôs. Foi muito legal. Muito gostoso. Eu acho que esse foi o melhor livro. E aí, o pior, gente, vou pegar o único que eu dei uma estrela. Porque eu só dei uma estrela em um. O resto, pelo menos, recebeu mais, né? Que o piorzinho foi Os Perigos de Fumar na Cama, que eu não gostei de nenhum conto. Nenhum conto me prendeu. Não me identifiquei com nada. Enfim, gente, acontece, né? Tá bom. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau!